O problema dos papéis que ocupam um estado psíquico, que ocupam um estado de existir diante da vida, os papéis vestem a gente, ao invés da gente vestir o papel. Posso? Já tá rolando? Tá, não. A gente não parou. Não? Pô, legal. Então, sabe o que me vem na cabeça quando a gente fala dos papéis? Eu vou dar um caso aleatório de uma pessoa que eu atendi, de uma pessoa que tem é um ótimo escalador que ocupa um papel dentro de um contexto de competição. Quando uma pessoa está numa competição, ela carrega uma responsabilidade. Você não vai numa competição para você perder. Você vai numa competição para você ganhar. Tem uma estrutura psicológica por trás disso que te movimenta. Quando você está na rocha, é diferente de você estar numa competição, embora os dois sejam escaladas. Mas agora olha que interessante, né? Isso não aconteceu apenas com um atleta de competição, foram alguns atletas de competição, aliás, a maioria dos que eu atendi. Quando um atleta de competição sente medo dos próprios resultados, de falhar, de perder, de ficar em último, né? A fantasia de quem compete, né? Como se eu ficar em último lugar, que merda, né? Que medo é esse? De onde é que vem esse medo? Por que uma pessoa que está ali se propondo, já está se desafiando, já está num lugar difícil de ocupar um papel de um competidor, e ela sente um pavor, um pânico, uma dificuldade, um medo de estar em último lugar? Isso não tem a ver apenas com o competidor, na maioria dos casos. Na maioria dos casos tem a ver com o que as outras pessoas vão pensar. Só que essas outras pessoas não são quaisquer outras pessoas. Normalmente a gente está falando das relações mais próximas, das relações que importam, dos parceiros, dos pais. Então o medo não é de qualquer pessoa. O medo é de como as pessoas que mais me importam vão pensar. Como essas pessoas que mais me importam, o que essas pessoas que mais me importam vão pensar de mim. Será que eu vou ser rejeitado? Será que eu vou ser aceito? Agora, percebe como que os papéis, eles se fundem, eles se juntam? Tem um papel de um atleta de competição, tem um papel de filho, tem um papel de parceiro ou parceira, e aí essas coisas se juntam em uma só e o nosso sistema produz uma emoção que não tem a ver com o que está sendo tentado naquele instante, com o que está sendo vivido naquele instante, que é o caso da competição. Tem algo de um papel externo que interfere no que está sendo feito. Sem que a gente consiga perceber a dinâmica desse funcionamento, é impossível a gente criar uma separação entre os papéis para que a gente possa aprender a vestir, a botar uma roupa e tirar. É isso que eu me refiro muitas vezes, que os papéis ou os personagens usam a gente, ao invés da gente usar os personagens. Uma maturidade psicológica é a gente saber que nós somos inteiros, que todos esses papéis, esses personagens compõem uma parte de nós. Mas a maturidade psicológica tem a ver com a gente poder deixar a nossa família de lado, deixar as nossas parcerias de lado, deixar as pessoas próximas de lado e a gente poder exercer o que a gente está se propondo. No caso de um atleta de competição, é competir. Competir sem que essas coisas interfiram drasticamente no sistema emocional. Mas percebe que isso é algo que acontece numa dinâmica inconsciente. E se isso não é trabalhado neste inconsciente, nesse âmbito que muitas vezes não é percebido de forma consciente, de forma palpável, isso interfere a gente sem nem a gente ver. Quando a gente está escalando, o mesmo princípio acontece.
o medo, a frustração, a decepção, ou a euforia, o contentamento, não necessariamente essas coisas estão sendo vividas apenas com o papel e com o personagem escalador. Às vezes tem um resquício de muitas outras coisas interferindo nesse papel. Isso é uma função para que a gente possa aprender a discernir, a separar, a vestir um papel, tirar e transitar pelas diferentes áreas da vida. A gente precisa afinar a nossa percepção. E afinar e aprender como uma coisa está interferindo na outra. É um sistema, é uma teia, um tecido psicossocial complexo que acontece de forma inconsciente dentro da gente. Isso, a gente poder trabalhar nesse âmbito é o treino mental. Isso é uma das coisas que mais interfere nos resultados ou nas conquistas de um escalador. Porque do que é que eu estou me sentindo ameaçado? Porque muitas vezes que o meu sistema não me deixa vencer um desafio ou ter um determinado tipo de conquista, porque o tempo inteiro eu preciso lidar com uma barreira invisível, com doenças, com lesões, ou o que quer que impeça a gente, ou emoções fortes que nos arrancam. Muito disso tem a ver com, primeiro, a falta de percepção de que a gente vive numa teia psicossocial, ou seja, o inconsciente ele é interferido por diversos âmbitos. E um desses âmbitos que determina isso são como a gente está operando e vestindo os personagens que a gente quer. O escalador, ele é o escalador mesmo? Consegue estar presente aqui mesmo? Ou está sendo interferido por uma vasta gama de outros aspectos, pessoas, indivíduos, relações que não tem nada a ver com o que eu estou vivendo aqui agora? Mas isso é muito difícil de perceber.